Olha só que ideia interessante. E se a forma de um objeto fosse mais importante do que o material de que ele é feito? Parece estranho, né? Pois hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é bem radical. Vamos ver como a geometria, o puro e simples desenho do espaço, pode ditar as regras no mundo bizarro e fascinante da física quântica. Então, vamos pensar um pouco nisso. A forma define a função? Quer dizer, o formato de uma coisa determina o que ela faz? Aqui no nosso mundo, isso parece óbvio. Mas e se esse mesmo princípio valesse para uma escala tão pequena, mas tão pequena, que a gente nem consegue enxergar? Pois é, no dia a dia, a resposta é um grande sim. Essa conexão entre forma e função está em todo lugar, é super intuitiva. Pensa só, desde as ferramentas mais simples que a gente usa, até, sei lá, a nossa própria biologia. E é exatamente aí que a coisa fica fascinante. Porque a pesquisa que a gente vai analisar hoje sugere uma coisa incrível, que mesmo lá na escala dos átomos, dos elétrons, a geometria continua sendo o destino. Ok, para a gente entender como isso funciona, preparei um roteiro aqui. Primeiro, a gente vai pegar a ideia principal, depois vamos dar uma olhada nos sistemas quânticos específicos, ver como cientistas brincam com a geometria deles e, no final, a gente conecta tudo isso com umas implicações, assim, de explodir a cabeça, que vão do laboratório até o cosmos. Vamos lá. Certo. Então vamos começar com o conceito-chave. A forma é o destino. A ideia aqui é que, no mundo quântico, a geometria não é só um palco passivo. Não, ela é um jogador ativo que define as regras do jogo. Beleza, com essa ideia na cabeça, vamos conhecer agora o playground dos cientistas. Onde é que eles testam essa teoria? Vamos dar uma olhada nos sistemas onde esses efeitos geométricos malucos são vistos e estudados de perto. O primeiro da lista é o ponto quântico. Dá para imaginar ele como uma caixinha minúscula, uma nanocaixa, que prende elétrons lá dentro. Isso força eles a se comportarem de jeitos bem específicos. E o mais importante, controláveis. É quase como se a gente pudesse construir átomos sob medida. E olha, isso aqui ilustra perfeitamente o nosso ponto. Ao mexer em parâmetros da estrutura desse ponto quântico, tipo uma coisa chamada massa efetiva do elétron, os cientistas conseguem ajustar as propriedades dele. É como se eles pudessem sintonizar a forma como ele absorve a luz, por exemplo. O nosso segundo sistema é o gás de elétrons bidimensional. Pensa numa super autoestrada para elétrons, uma pista ultra fina onde eles correm livres em duas dimensões para frente e para trás, para os lados, mas eles não conseguem escapar nem para cima nem para baixo. E estão presos nesse plano. Ok, então já conhecemos os sistemas, mas a pergunta é, como é que os cientistas usam a geometria para, digamos, afinar o comportamento quântico? Agora a gente vai dar uma espiada na caixa de ferramentas deles e ver como a teoria vira prática. Então, eles têm vários botões de ajuste geométricos. A gente vai focar em 3 que são bem fascinantes. Primeiro, a rotação. Segundo, a variação da tal massa efetiva. E terceiro, a torção do material. Vamos começar com a rotação. É que nem está num carrossel, sabe? Para quem está dentro, o mundo parece girar de um jeito diferente. A mesma coisa acontece quando se gira um sistema quântico. A física muda para os elétrons. Isso é o tal do efeito Sagnac. E ele mexe diretamente com a energia e a condutividade elétrica lá dentro. Agora, um conceito que é super importante aqui: massa efetiva. Calma, não é a massa que a gente aprendeu na escola. Para entender, imagina o seguinte: andar no asfalto é fácil, certo? Agora, tenta andar na areia fofa da praia. É bem mais difícil, parece que ficou mais pesado. A sua massa de verdade não mudou, mas a sensação é outra. A massa efetiva de um elétron é mais ou menos isso. É a massa que ele parece ter quando está se movendo dentro de um cristal. E o mais legal é que, mudando a geometria desse cristal, os cientistas mudam essa sensação de massa. Isso dá um controle absurdo sobre o sistema. E por último, a torção. Pega aquela autoestrada de elétrons e imagina torcer ela como se fosse uma fita de papel. Essa simples torção, essa deformação física, cria um tipo de energia potencial que é puramente quântica. É algo que simplesmente não existe no nosso mundo clássico. E isso abre a porta para tecnologias completamente novas, como máquinas térmicas quânticas com uma eficiência que a gente nem imaginava ser possível. E agora que a nossa análise dá um salto. E que salto? Se segura aí porque a gente vai ver como esses sisteminhas quânticos minúsculos, controlados em laboratório, podem, na verdade, ser usados para entender as maiores e mais esquisitas estruturas do universo. Essa citação aí, tirada direto de uma das pesquisas, é a chave de tudo. Topologia do espaço-tempo, o que é isso?
Basicamente, é a geometria do universo. O que os pesquisadores estão dizendo é que a física que acontece nesses pequenos sistemas quânticos pode ser um espelho da física que acontece em lugares exóticos lá no cosmos. Então, o ponto central é esse, olha que incrível. Ao mexer na geometria de um material aqui no laboratório, a gente consegue simular como seria um universo com uma geometria diferente. Um universo que tivesse, por exemplo, um monopolo global ou que seguisse as regras estranhas da geometria de Klein. É literalmente como construir um universo de bolso para poder estudar os segredos do nosso próprio universo. Bom, para a gente fechar, vamos amarrar todas essas pontas. O que tudo isso significa na prática? Qual a importância de saber que a gente pode esculpir o mundo quântico? A grande conclusão é que essa habilidade de ajustar sistemas quânticos usando a geometria nos dá uma caixa de ferramentas completamente nova. Isso pode levar, por exemplo, a computadores quânticos mais estáveis, a lasers e sensores muito mais eficientes e, como a gente viu, a um jeito totalmente novo de testar as teorias mais fundamentais sobre a natureza do universo. O que essa pesquisa toda nos mostra, no fim das contas, é que a forma não define a função só aqui no nosso mundo visível, mas também lá no reino quântico. Então, a pergunta que fica é, agora que descobrimos que podemos ser os arquitetos desse mundo invisível, o que a gente vai escolher construir? O futuro, pelo visto, tem uma forma que nós mesmos ainda estamos começando a desenhar.